Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós temos, nesses domingos, nos dedicado à leitura das cartas de Apocalipse, das cartas de Jesus à sua igreja. Amém? E uma pergunta que eu sempre tenho feito, é que, da mesma forma que o Senhor escreveu cartas para essa igreja, igreja nós sabemos que não é o prédio, igreja sou eu, igreja é você, tem uma igreja aí do seu lado, não tem? Amém? Tem uma igreja aí perto de você. Que carta nós receberíamos do Senhor, né? Que tipo de carta você receberia do Senhor? Essas cartas, elas seguem um padrão. Essa carta, as 7 cartas, na verdade, elas começam algumas com elogio, Jesus reconhecendo, falando sobre o esforço dessa igreja, falando sobre as suas qualidades e falando também daquilo que ele reprova, daquilo que essa igreja precisa rever, se arrepender, para que ela tome um rumo diferente e ela faça de forma diferente. E da mesma forma, para mim e para você nessa manhã, essa carta ela seguiria esse padrão, traria para o nosso coração um entendimento de coisas que nós precisamos seguir, continuar, coisas que o Senhor se agrada da minha vida e da sua vida. Tem ações que fazemos que certamente Deus se agrada. Amém, irmãos? Porque às vezes a gente trata e a gente acha que não vale nada, Pode jogar fora. Mas aí a Bíblia nos fala, a própria carta de Jesus para essas igrejas sempre começa com um elogio. Sempre começa falando de uma qualidade que essa igreja tem. Fala para esse irmão que está do seu lado, tem qualidade aí, meu irmão. Tem coisa boa de Deus aí. Amém, irmão? Tem coisa boa. Lembra ele nessa manhã que tem coisa boa aí. Tem coisa maravilhosa de Jesus, Mas tem coisas também que precisamos melhorar. Tem coisas também que o Senhor está dizendo, eu reprovo essa ação, eu reprovo esse estilo de vida, E desejo que você mude, desejo que a minha vida, se alegre também com a sua vida. Mas vamos ler conosco Apocalipse capítulo 3. Carla, por favor, minha irmã, pega só a minha Bíblia que eu esqueci, por favor. Você já abriu aí? Obrigado. Apocalipse capítulo 3, verso 1. A palavra do Senhor nos diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes. Qual é o nome da igreja? Sardes. Escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei das tuas obras, que tem nome do que vive e que estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, arrepende-se, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora que virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos homens. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor, a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, ela é eficaz. Ministra o nosso coração nessa manhã. Fala conosco, Jesus. Nós precisamos tanto ouvir tua voz. Em nome de Jesus, toca-me
toca no meu irmão, abre os nossos ouvidos, toca nele também. Assim nós oramos para a glória do teu nome. Amém e amém. Pode seguir, pode sentar, por favor. Frequentemente nós julgamos os outros pela aparência, né? A gente vive um tempo onde a aparência conta muito, né? A gente vive um tempo onde a aparência ela é mais importante muitas vezes do que o interior. Eu morei em Petrópolis durante 10 anos, né? Sou de Caxias, mas morei em Petrópolis durante 10 anos. E é muito interessante, né, que a cultura do petropolitano é uma questão de muita aparência. Tem a ver com a sua história, tem a ver, né, com a história de Petrópolis, de ser uma cidade imperial, uma cidade que preza muito pelas fachadas. E eu me lembro que quando me mudei para lá, embaixo assim do prédio que eu morava, tinha um mercadinho. De vez em quando eu descia para comprar alguma coisa. E eu observava, né, que as pessoas me olhavam muito, de cima a baixo. Eu chegava em casa muito intrigado e falava: Priscila, eu estou sujo, né? Tem alguma coisa errada comigo? Minha camisa está rasgada, a calça, a bermuda, né? Tem alguma coisa errada? Ela falou: não, né? E depois eu perguntei isso para a comunidade. E a comunidade falou assim: pastor, você está indo lá de chinelo? Eu falei: estou. É debaixo da minha casa, vou botar sapato para quê, né? Eu boto um chinelo e vou comprar o que eu preciso. O pão da tarde, ou alguma coisa que a casa está precisando. E as pessoas me falaram: é porque o petropolitano, ele não anda de chinelo na rua. Ele anda apenas de sapato ou de sandália. Se está de chinelo, ou você é morador de rua, ou você não é da cidade, ou você é turista, ou você não é muito digno de confiança. Falei: misericórdia. Então, o que eu fiz? Continuei indo de chinelo, né? Porque a gente não precisa mudar a nossa essência por conta do que o outro, né? Do que o outro, a não ser que isso cause escândalo. Se causar escândalo, a gente precisa de fato mudar, porque nós somos portadores, nós somos aqueles que carregam o poderoso nome do Senhor. Mas no sentido de olhar para esse texto e pensar que o que Jesus está falando para essa igreja, a gente vive nesse tempo onde a aparência tem contado muito. A gente vive nesse tempo do Instagram, onde o que vale é a foto, onde o que vale é a viagem, a saída. Mas Jesus não se importa com nada disso. Jesus, ele olha para o nosso interior. Jesus, ele olha para mim, para você, e ele quer entender o por dentro, não o que está por fora. Tem um certo momento que a gente olha a própria palavra de Deus, chamando religiosos, Jesus chamando alguns religiosos de sepulcros caiados. E o que é um sepulcro caiado? Às vezes você vai no cemitério e você vê lá um túmulo, e nesse túmulo, ele, às vezes, né, ele está lá muito bonito, ele está lá de mármore, ele está de granito para fora, né? Tem alguns cemitérios, alguns lugares que a gente vai, que a gente fala assim: meu Deus, quanto essa família deve ter gastado para fazer e ter esse jazigo. Mas por dentro está morto, por dentro não tem nada que se aproveite, por dentro está tudo podre. E o que Jesus chama atenção para o sepulcro caiado é que do lado de fora está o cal, do lado de fora está uma aparência bonita, mas por dentro está morto, por dentro não tem validade. E quando a gente começa a estudar sobre Sardes, nós vamos entender que por conta da história da cidade, era uma cidade belíssima, uma cidade construída sobre as montanhas, uma cidade onde as pessoas tinha-se muitos edifícios, né? Muito bonito, um lugar onde passava muito dinheiro. E trazendo para a espiritualidade da igreja, trazendo para a realidade da igreja, a igreja também, ela representava, ela copiava
o que a cidade ela tinha de melhor e o de pior. Essa cidade, ela é edificada sobre as montanhas, sobre um lugar alto, mas a história na verdade vai dizer, e é por isso que eu quero falar sobre isso, para que você entenda o que Jesus está falando. Ela era uma cidade rodeada de muralhas, praticamente intransponível, né? Praticamente intransponível. Uma cidade muito segura, onde as suas fortalezas impediam pessoas de chegar até aquele lugar. Mas Jesus está dizendo para essa igreja: olha, eu tenho contra você algumas coisas. Eu tenho contra você, eu conheço as tuas obras, e eu sei que você tem nome de que vive, mas você está morto. O que Jesus está falando para essa igreja é: você carrega uma aparência de vida, mas por dentro você está morta. Você carrega uma aparência muito bonita por fora. Talvez eu fique imaginando o prédio da igreja de Sardes. Talvez eu fique imaginando como esse prédio deveria ser bonito, né? Mas o próprio Jesus está dizendo: você carrega, a palavra já começa muito dura para Sardes. E eu fiquei reparando que é uma das poucas igrejas que não tem elogio. Não tem elogio. Sardes vai começar já apanhando um pouco, né? Jesus trazendo para ela a sua reprovação. Para muitas outras cartas, Jesus vai dizer: eu sei das tuas obras, eu conheço o teu esforço, eu conheço o teu coração, eu sei quem você é. Mas para Sardes, Jesus começa dizendo: eu sei das tuas obras, que você tem nome de que vive, mas você está morto. Eu queria, irmão, pensar individualmente nessa manhã. Quando nós olhamos para nós, o que nós carregamos? O que está dentro de nós, né? Será que tem vida? Ou será que nós estamos como sepulcros caiados? Jesus não se impressiona com as nossas coreografias espirituais. O Senhor não se impressiona com luz. O Senhor não se impressiona com fumaça. O Senhor não se impressiona com instrumentos. O Senhor não se impressiona com a qualidade do som. O Senhor não se impressiona com mão erguida. O Senhor não se impressiona se a nossa voz é afinada ou desafinada na hora da oração, na hora da adoração. Que o Senhor se importa na verdade. E Ele diz na sua palavra: eu procuro verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. O que Jesus na verdade está procurando não é a aparência. A aparência a gente melhora sim, a gente dá um capricho aqui, a gente troca uma coisa ali, a gente se arruma para vir à igreja, né? A gente coloca ali a melhor roupa, a gente coloca ali o que a gente pode dar de melhor para o Senhor. Quem gosta de se arrumar para vir na igreja aqui? Amém? É bom, né? É bom se arrumar para vir, é bom cultuar ao Senhor, se alegrar na presença de Deus, dar o melhor para Deus. Mas você sabe o que Jesus está nos dizendo nessa manhã? Todas essas coisas, elas são tão irrelevantes. Eu estou preocupado com o teu coração. Eu desejo o teu coração. Eu quero que você esteja vivo por dentro. Eu quero que você, sabe, na minha presença e não apenas no domingo, porque no domingo talvez a gente tenha essa aparência de vivo. No domingo talvez a gente coloca dessa melhor roupa, coloca a Bíblia, a nossa Bíblia debaixo do nosso braço, e a gente vem para a igreja. A gente coloca o melhor sorriso quando a gente aponta ali na porta e tem um irmão segurando uma placa, nos dando bom dia. Mas e amanhã? Como é que está o nosso amanhã? Como é que a gente vive na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na quinta? Como é que é esse processo? E Jesus está dizendo para Sardes: você tem cara que está vivo. Você tem nome que está vivo, a tua aparência é de viva, mas eu conheço o teu coração. Eu conheço você por dentro. Tem o teu interior, eu conheço ainda a tua intimidade. Eu conheço a tua segunda, eu conheço a tua terça.
Eu conheço, sabe, aquele momento que ninguém está perto, que ninguém te vê. Eu conheço, sabe, o histórico do seu telefone. Eu conheço o histórico do seu computador. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o teu tratamento com a tua esposa. Eu conheço o teu tratamento com o seu marido. Eu conheço o teu tratamento com os teus filhos. Eu conheço como você se porta no trânsito. Eu conheço como você lida com seus funcionários. Como você lida com o seu patrão. Eu conheço como você trata os seus vizinhos. Conheço. E o que o Senhor está falando para Sardes é isso. Eu conheço as tuas obras, Sardes. Você tem aparência, e essa aparência, ela não revela de fato quem você é. Até aí não dá para ouvir um amém ainda, né? Porque Jesus já começa aqui arrepiando, né? Jesus já começa aqui trazendo uma palavra muito, muito dura para Sardes, uma palavra difícil de Sardes, do pastor da igreja, reportar isso, né? Ao anjo da igreja escreve, ou seja, quem recebia a carta era o pastor, e a responsabilidade do pastor é trazer essa palavra para a igreja, e a palavra para a igreja era uma palavra difícil, mas a palavra, por mais difícil que seja, ela é uma palavra de restauração para a nossa vida. Às vezes na nossa devocional a gente só queria ouvir uma promessa, né? A gente só queria sentar ali e ouvir que Deus vai abrir uma porta poderosa no nosso dia, né? Mas às vezes a palavra da devocional é uma palavra dura, é uma palavra de conserto, é uma palavra que talvez na quinta-feira o irmão João trouxe uma palavra. Que palavra abençoada, irmãos, que palavra abençoada. E o irmão João estava falando sobre o que Tiago declara. Tiago vai dizer, olha, se alegre no meio das suas provações. Porque e o que nós queremos ouvir não é isso. O que nós queremos ouvir é que Deus vai nos livrar das provações. Sim ou não? Que Deus vai nos livrar das provações. Mas a palavra que Deus deu para o João na quinta-feira é: se alegre nas provações. Tende na provação grande gozo, alegria por você estar triunfando esse momento, porque ele resultará em crescimento, em fé, em você estar mais perto de Deus. E João foi discorrendo aqui sobre coisas que estão no texto e sobre coisas que o Senhor ministrou no coração dele. E eu saí daqui muito edificado. E tenho certeza que quem veio na quinta-feira também saiu daqui muito edificado. Porque nem sempre a palavra que nós queremos ouvir, antigamente, não sei se hoje ainda tem, mas antigamente tinha caixinha de promessa. Quem tinha caixinha de promessa em casa? Quem ainda tem a caixinha de promessa em casa? Alguém tem, né? Algumas pessoas ainda têm. A caixinha de promessa era uma caixinha de promessa. Você não tinha ali um versículo dizendo, né? Tem nomes do que vive e está morto. Arrepende-te. Está tudo errado. Conserta a sua vida. Arruma a tua casa. Não tinha uma palavra dessa ali. Era maravilhoso, porque todo dia a gente chegava, a gente abria. Eu não estou falando nada contra a caixinha de promessas, né? Lá em casa também tinha. E não tem hoje porque se perdeu. Mas quando a gente abria, tinha uma promessa poderosa do Senhor ali. Mas nem sempre o que o Senhor quer ministrar sobre a nossa vida é apenas bênção. O que o Senhor deseja ministrar na nossa vida é um caminho de bênção. Amém, irmãos? Amém. E o caminho de bênção passa sobre obediência. O Senhor, Ele não quer apenas derramar bênção, Ele quer que a gente viva o que o final do Salmo 23 declara. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O que o Senhor não quer não quer derramar bênçãos esporádicas sobre nós. O que o Senhor deseja para a nossa vida é um caminho de bênção. Você pode dizer isso comigo? Caminho de bênção. E o caminho de bênção, pastor, como é que eu vivo o caminho de bênção? Que não são bênçãos esporádicas, mas uma vida bem-aventurada e abençoada. Obediência.
E para viver a obediência, eu e você vamos precisar ouvir algumas palavras de conserto que o Senhor tem para a nossa vida. Amém, igreja? Dá para ouvir um amém aí agora? Amém? O Senhor vai falar sobre vigilância. Olha comigo aí na sua Bíblia. Se você fechou, abra de novo. É possível ligar esse ar aqui, por mim, por favor? Começando a pingar aqui. Olha o que o verso 2 diz para a gente. Vamos ler juntos? Coloca o verso 2 aí, por favor, Bruno. Isso. Vamos ler juntos por aqui? Sê vigilante e confirma o quê? O restante. Só até aí. Sê vigilante e confirma o restante. O que Jesus está falando para essa igreja? Você lembra que Jesus ele vai trazer uma forma de palavra, de carta, muito envolvida com o contexto dessa igreja e muito envolvido com a sua realidade. Quando eu fui estudar sobre Sardes, eu aprendi que Sardes é uma cidade edificada sobre as montanhas e ao redor de uma fortaleza. Muros muito seguros, né? Guardavam a cidade de Sardes. E Sardes se tornou soberba por ser uma cidade muito segura. Sardes se tornou muito soberba porque além de ter tantos recursos financeiros, de ter tanta coisa boa, era também uma cidade de segurança, onde os inimigos olhavam e não conseguiam passar por aquelas muralhas. Mas 500 anos antes de Cristo, Sardes teve a sua primeira invasão e muitas pessoas morreram, muitas crianças, muitos homens, muitas mulheres morreram por causa dessa invasão. Ou seja, a cidade então, ela não é mais tão segura. Ela viveu essa primeira queda e depois, 300 anos depois, Sardes vive a sua segunda queda. Quando Jesus está dizendo para Sardes, ser vigilante, Jesus está contando um pouco da sua história e dizendo, a cidade pode ser edificada, mas você não vigiou. Os muros podem ser muito seguros. Você pode estar dentro de uma fortaleza, mas você não vigiou. E Jesus está dizendo para ela, olha, eu achei, coloca de novo para mim, Bruno, por gentileza. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O que Jesus está dizendo para ela, e o verso continua dizendo, olha, vigie, porque eu virei sobre ti como um, está com a Bíblia aberta, abre aí, verso 3, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, que não sabe a hora que eu virei. O que Jesus está dizendo para Sardes era, olha, eu vou vir sobre você, e vou vir como a sua história, e vou vir como alguém que não avisa quando chega. Eu não vou avisar, eu não vou mandar telegrama, eu não vou mandar WhatsApp, eu não vou mandar dizendo, olha, estou chegando. Eu simplesmente chegarei. E quando eu chegar, eu quero ver, Sardes, as suas vestes limpas. Quando eu chegar, eu quero ver você pronta, eu quero ver, de fato, aquilo como expectativa, como se você estivesse me aguardando. Então, quando Jesus está mandando essa carta para Sardes, apesar da reprovação, não é para condenação. É o amor do Senhor que nos alerta, dizendo, arruma a tua casa, vigia, virei como a ti, para ti, como alguém que não avisa. Eu fico imaginando, irmãos, o que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Tem tantos sinais que falam sobre a volta de Jesus. Você tem percebido os sinais? Amém? Você tem percebido os sinais, irmão? Os sinais estão aí. Antigamente precisava se fazer um pouco mais de esforço
para ver os sinais. Antigamente a gente pensava, mas será que é sinal mesmo? Ou será que é coisa da humanidade? Será que é coisa da vida? Hoje não. Os sinais da volta de Jesus estão cada vez mais claros para nós. Os sinais que anunciam a volta de Jesus. E uma vez os discípulos perguntaram: Jesus, mas fala para a gente qual vai ser o dia, o horário, a data, como é que vai ser? E Jesus diz: olha, só o meu Pai que sabe. Porém, eu posso ali alertar vocês, que quando eu estiver prestes a vir, alguns sinais vão acontecer. Pai matando filho, filho matando pai. O amor de muitos e até dos escolhidos vão se esfriar. Vocês vão ver guerras, rumores de guerra o tempo todo. Vocês vão viver epidemias. E vão viver, e vai falando sobre tantas coisas que estamos vivendo. É jornal de hoje, é dia de hoje, coisas que não são do futuro, como Jesus estava alertando, mas são coisas da agora, de coisas que nós estamos vivendo. Nós estamos nesse meio da história. E o que Jesus está dizendo para essa igreja nessa manhã? Ser vigilante. O que Jesus está dizendo para mim nessa manhã é: vigia, porque não sabe nem o dia e nem a hora. E muitos, quando a gente pensa sobre isso, pensa apenas sobre o cenário dos céus abrindo e Jesus voltando com grande glória e esplendor. Porém, irmãos, se ao sair daqui hoje, se amanhã a gente não acordar, se sair daqui hoje, acontecer alguma coisa, um infarto, um acidente, tem nem madeira aí para você bater, né? Tem nem madeira. É possível, a gente está vivo. O Senhor nos guarda. Mas Jesus pode voltar para mim hoje. Jesus pode voltar para você hoje. E a pergunta é: as suas vestes estão prontas para encontrar com aquele que reina e aquele que vive para todo sempre? A pergunta que o Senhor tem me feito nesses dias é: como é que está as suas vestes? E a pergunta que eu repasso para você nessa manhã é o que Jesus está dizendo: eu virei como um ladrão, eu chegarei do nada, eu não avisarei quando vou voltar. E foi muito interessante, há 2 meses atrás, como eu contei aqui, vocês acompanharam, me ajudaram em oração. Eu perdi um primo de 26 anos, um menino muito saudável, forte. Veio comigo aqui, esteve comigo aqui com a minha família quando eu tomei posse na igreja, no início do ano passado. E do nada, né? Mateus começou a sentir uma íngua, né? Um furúnculo debaixo do braço. E o médico não pediu o exame, foi tratando aquilo como um furúnculo, deu antibiótico. E na verdade, era o corpo, né? Revelando e dizendo algumas coisas. Mateus estava com uma leucemia profunda e não deu tempo de nada. Quando depois do antibiótico de uma semana, foi levado novamente para o hospital, porque a aparência dele estava muito pálido, muito esverdeado. E foi levado, né, para o hospital. E quando chegou no hospital, aí sim fizeram o exame, e do exame verificaram que, na verdade, se tratava de uma leucemia. E depois de menos de 24 horas, ele sorrindo ainda, brincando, falando, em menos de 24 horas, ele adormeceu e não acordou mais. Foi entubado, colocado ali, levado por um tempo, e coisa de 2 dias depois, veio o óbito, veio morte cerebral e depois o óbito. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? E a palavra que o Senhor me deu naquele dia, eu lembro que a igreja estava muito cheia, muito lotada, Central de Caxias, o culto de despedida foi ali. E a palavra que o Senhor me deu é: coloque a sua casa em ordem.
Um dia, o rei Ezequias, Isaías bate na porta dele e fala: ô Ezequias, arruma a tua casa que você vai morrer. Prepara tudo. Acerta tudo. Peça perdão quem você precisa perdoar. Perdoa, libera perdão quem você precisa. Acerta o teu caminho. E Ezequias, ele ora, ele pede: Deus, ajuda-me, não deixe isso acontecer, por favor. E aí o clamor, Deus ouve o clamor e fala para Isaías: Isaías, volta lá de novo. Fala para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. E aí Deus deu mais 15 anos para Ezequias. Só que os 15 anos que Ezequias viveu, não foi os 15 anos para a glória de Deus. Ele viveu para si mesmo. Ele viveu para a sua glória. Ele viveu por suas escolhas. Desses 15 anos que ele teve a mais, ele colocou o reino em perigo. Ele levou o povo à idolatria. Ele levou o povo à contaminação. E eu falei: Deus, mas como é que eu vou dar essa palavra para a igreja? A gente está aqui cultuando, agradecendo ao Senhor, porque foi um culto mesmo. Como é que eu vou dar essa palavra para a igreja, Senhor? E a palavra que o Senhor me deu naquele dia é: não volte atrás, não tente florear aquilo que eu estou falando. Diga para o povo: recolhi o Mateus, porque a casa do Mateus estava pronta. Recolhi o Mateus porque a casa dele está pronta e ele estava preparado. Diga ao meu povo: arrume a sua casa. Eu não sei, irmão, para quem eu estou falando para quem eu estou falando essa palavra, às vezes pode ser para mim. Eu não sei o que o Senhor tem ministrado ao meu coração e ao teu coração nesses dias, mas a palavra que o Senhor está dizendo: eis que venho sem demora, arruma a tua casa. O amém diminui, né, irmão? Eis que venho sem demora, arrume a tua casa, porque virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Às vezes, a gente olha para a nossa vida e a gente percebe que ao longo do caminhar, as nossas vestes, elas vão se tornando sujas. Quando a Bíblia está falando de veste, ela não está falando de vestimenta apenas, né? Ela está falando de um estilo de vida, de santidade. Ela está falando sobre um estilo de vida que não apenas é usar branco, né? Não é sobre isso que cremos. A vestimenta não altera o interior. Não é sobre a doutrina do vestir branco ou deixar de vestir. O que Jesus está falando, ao que vencer, verso 5. Coloca para a gente, por favor, Bruno. Aliás, o verso 4, desculpa, verso 4. O verso 4 diz para a gente assim: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco. A repreensão do Senhor Jesus para Sardes ele olha para aquela igreja e ele está dizendo: olha, tem alguém ainda que não se contaminou. Tem alguns remanescentes ainda que mantêm as suas vestes limpas, sem contaminação. Será que o Senhor pode encontrar isso aqui, irmão, sobre nós? Será que o Senhor pode encontrar isso na minha vida e na tua vida? Alguns remanescentes que não se prostram diante dessa sujeira. Alguns remanescentes daqueles que não se entregam a esse sistema. O Senhor pode encontrar sobre a tua igreja, nessa manhã, sobre a nossa vida, algumas pessoas que mantiveram as suas vestes e não contaminaram ela. Posso ouvir um amém? Amém? Porque é isso que o Senhor deseja. Tem um momento que o profeta vai dizer: Senhor, todos se perderam. E o Senhor vai dizer para ele: não, Elias. Tem muitos ainda que não se curvaram perante Baal.
que o Senhor está falando para Sardes nem tudo está perdido. Tem alguns remanescentes ainda que não contaminaram as suas vestes. Mantém as suas vestes limpas. Amém, irmão? Eu finalizo essa palavra porque tem um texto em Apocalipse mesmo, que João, ele está tendo uma visão do céu, uma visão de tudo que está acontecendo. E tem uma multidão de vestes brancas que estão chegando. A pessoa que está do lado do João, o ancião, pergunta para João: João, quem são esses? E João diz: eu não sei quem são. E a voz continua perguntando: João, quem é esse? Ele diz: eu não sei quem são. E aí o ancião diz: esses são aqueles que venceram a grande tribulação. Esses são aqueles que estão chegando de branco, com as suas vestes brancas, porque eles venceram a grande tribulação e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Sabe, irmão, se a veste está suja, é só mergulhar no sangue de Jesus nessa manhã. Ela é melhor do que Omo, é melhor do que Vênus, é melhor do que qualquer outro alvejante. Ela está dizendo: alvejar no sangue do Cordeiro, porque é o sangue do Cordeiro que nos justifica, amém? É o sangue do Cordeiro que nos trata limpo, que nos faz limpo. A gente sabe que no meio desse caminhar, tantas e tantas vezes as nossas vestes se sujam mesmo. E sujam por conta dessa natureza caída. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero está sempre diante de mim. Paulo vai dizer, o que Paulo está dizendo é de uma luta, de uma guerra, que ela é infindável e ela só acaba quando Jesus voltar. Essa semana eu postei uma devocional que Deus falou muito comigo sobre essa guerra, sobre essa coisa que o ser humano vive, de querer muitas vezes, a gente quer o bem, mas faz o mal. A gente pensa o bem, mas fala o mal. A gente deseja que o bem, ser do bem, fazer a bondade, mas as nossas escolhas muitas vezes são de maldade. Por conta de quê? Por conta dessa natureza caída, essa natureza adâmica. Porém, quando nós alvejamos as nossas vidas, as nossas vestes no sangue do Cordeiro, amém, irmãos? Aqueles que branquearam, está dizendo aí, lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, esses sim ouvirão do Senhor. Esses sim ouvirão que o verso 5 do capítulo 3 está dizendo: o que vencer será vestido de vestes brancas. Amém, irmãos? O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida. Aleluia. E confessarei o seu nome diante do Pai e diante dos homens. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você pode ficar de pé nessa manhã? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Talvez você veio para a igreja hoje, ou talvez até mesmo você que nos visita hoje, veio falando: vou lá na igreja, né? Tem uma palavra hoje lá, eu vou receber uma palavra, eu vou receber uma bênção. O Senhor, Ele não quer apenas bênçãos esporádicas, Ele quer que você viva um caminho de bênção. E para você viver o caminho de bênção, você também vai ter que trilhar o caminho da obediência. Amém, queridos?
Para você viver o caminho da obediência, você vai precisar tanto ser dependente de Deus. Vai estar tanto. Pastor, de quanto em quanto tempo eu preciso lavar minhas vestes? Ah, querido, se fosse bom, se fosse todo dia. Todo dia. Pastor, mas não gasta não. Não gasta não. O sangue do Cordeiro, ele te purificará de todo pecado. O sangue do Cordeiro, e a palavra que eu estou trazendo para você nessa manhã, irmãos, é o que Jesus está dizendo: virei como um ladrão sobre ti. Prepara, arruma, deixa tudo direitinho. Viva como se Jesus voltasse hoje. Posso ouvir um amém? Amém. Viva como se Jesus voltasse hoje. Pastor, vou deixar o ano virar, porque eu estou engasgado com uma irmã, com um irmão. Eu vou deixar o ano virar para perdoar meu pai. Eu vou deixar o ano virar. Eu vou deixar o tempo passar mais um pouquinho, sabe? Porque meu coração ainda não perdoa ainda. Arruma a tua casa, meu irmão. Mantenha-se em vigilância. Amém? Mantenha-se em vigilância. Arruma tudo. Paga tudo. Deixa tudo prontinho. Porque quando ele voltar, ele diz: eu virei como um ladrão, sem avisar a hora, sem avisar o momento. Só mantenha suas vestes limpas, preparadas. Sardes se esqueceu, Sardes se distraiu, e a igreja de Sardes, Jesus está dizendo: virei como a ti, assim como a cidade foi invadida, eu virei contra você. Prepare-se. Ser vigilante.